Confesso que desde ontem, quarta-feira, dia 9 de agosto, desde ontem eu estou tentando falar com vocês aqui a respeito da prisão desse diretor da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, né? Mas finalmente agora espero que possa estar conseguindo fazer isto aí. O fato é que esta prisão desarrazoada, injustificável, inaceitável, mas nem por isso inesperada, hein? Do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, sem sombra de dúvidas, esta prisão é mais um movimento de crueldade judiciária nessa escalada de cerco que o ministro Alexandre de Moraes move, tanto em nome do Supremo Tribunal Federal, quanto em nome do próprio eixo do mal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não apenas contra o Bolsonaro, mas contra essa imensa maioria do povo brasileiro que está ao lado dele e não sai dali. Até pelo contrário, que cresce a cada dia que passa à medida que os seus adversários, os seus inimigos se apequenam. E tudo isso com o apoio aí da grande mídia, né, que integra o eixo do mal, faz parte desse sistema. Olha, só não vê isso quem não quer ver, né? Eu sempre repito para quem quer me ouvir que quando se examinam situações anômalas como esta de agora, é preciso dar uma olhadinha na floresta sempre, não ficar focado ali na árvore, sabe? Ou seja, naquele acontecimento tópico, né? Dá uma olhada no contexto geral, né? Na floresta. A grande verdade é que essa floresta ela reúne aí as grandes cúpulas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Eles estão afinados nessa nova fase corrosiva da vida brasileira, fraturando a democracia diariamente, sempre com o apoio incondicional, claro, do eixo do mal, do qual faz parte, né? Eu li a representação da Polícia Federal ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, e a decisão do Alexandre de Moraes, em cima dessa representação, para determinar 10 buscas e apreensões, além da prisão do Silvinei Vasquez, que estava em Santa Catarina. Os textos integrais eles estão no meu blog, ali, polibiobraga.com.br. Olha, sinceramente, eu listei os 10 principais pontos da representação da Polícia Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando prender o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. É um calhamaço repleto de suposições e de indícios. Mas mesmo suposições e indícios, essas suposições e indícios não têm por base a realidade. São mais do que frágeis. Fossem provas, seriam aquilo que os advogados costumam chamar de imprestáveis. Aí está se repetindo de novo a história aquela a fábula do lobo e do cordeiro, né? Vocês devem conhecer. Se não conhecem, dão uma chegadinha no Google aí, né? A fábula é o Lobo e o Cordeiro, do La Fontaine. Bom, isso tudo até, essa história poderia integrar aí o clássico livro do Franz Kafka, O Processo. Poderia integrar, claro, como uma versão brega, né? Macunaímica, apenas isso aí. O advogado gaúcho Marcos Gravina, nesse último artigo que ele escreveu exclusivo para o meu blog, polibiobraga.com.br, ele lembra a história que vocês conhecem, aí é chula, né? E é o poste mijando o cachorro. Em vez do cachorro ir lá mijar no poste, o poste que está mijando o cachorro. É isso que nós estamos vendo agora. Eu acho que nada é mais apropriado que essa figura
levantada pelo advogado Marcos Gravina. O advogado, ele não se debruça sobre a escalada política, que com essa prisão aí sobe mais um degrau para fechar o cerco em cima do Bolsonaro, né? E de toda a oposição, visando domesticá-la ou suprimi-la, né? Mas a história da humanidade, senhores, demonstrou que não é possível calar todo mundo durante todo o tempo. A verdade, ela acaba prevalecendo, e a vontade da maioria também. Mais hora, menos horas. O advogado Marcos Gravina, ele se referiu a essa prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal como é a prisão serial do dia. Vocês já ouviram falar, né? Aqueles crimes seriais, né? Isso aí é a prisão serial do dia. E é assim. A narrativa da Polícia Federal e do ministro Moraes é de que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal apertou o cerco nos ônibus que circulavam na zona da mata do Lula no dia da eleição. E se fosse isso? A lei eleitoral manda conter o abuso do poder econômico que deve ser reprimido fortemente. Se ele fizesse isso, e não fez, estaria apenas cumprindo a lei eleitoral. Mas nem foi assim. As razões fáticas que justificariam legalmente a prisão de Vasquez não existem. O gato comeu essas razões, como parece ter comido os vídeos do entreveiro que colocou em lados opostos Mantovani e os Moraes em Roma. Onde estão esses vídeos? O que foi feito deles? Negando a eficiência da Polícia Federal e do Supremo nesse caso aí. O gato comeu? Afinal, onde estão as suposições, as evidências ou as provas minimamente respeitáveis que moveram este novo episódio, as prisões seriais em andamento desde que Lula da Silva assumiu? Caberia até, nesse caso, ao TSE apurar possíveis crimes eleitorais. Mas quase um ano depois, nem a lei eleitoral prevê ações por tempo indeterminado. Eu faço um apelo aqui, ao final e ao cabo, repetindo o que escreve Marcos Gravina. Fiquem, respeitáveis policiais. É um apelo inútil, eu sei. Fora da lista impatriótica de covardes, que é desproporcional em um país que se diz democrático e respeitador do devido processo legal. O Dr. Marcos Gravina ainda acredita nisso, né? Eu sei que esse apelo é inútil, mas vale, eu acho até, senhores, como um registro desta tenebrosa quadra da vida brasileira. Porque vocês podem ter certeza, não há mal, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Essa é a verdade dos fatos. Mais hora, menos horas, essas pessoas todas aí vão ter que encontrar a verdade pela frente. E não vão gostar do que vão ver.